Ora, boa noite, senhores e senhoras telespectadores. Ahm, Hoje connosco temos o Dr. Manuel Carlos Guedes. Eh, Hoje vim aqui por uma razão particularmente interessante, porque é uma novidade. Eu próprio não sabia que ele tinha esta capacidade de escrever. Eu já existia por causa da Casa Usaná, mas hoje está aqui realmente por uma razão muito mais pessoal e que nos vai trazer realmente algo que um dia que ele parta, todos partimos um dia, algo dele fica cá, mais alguma coisa dele fica cá, porque já ficou muita coisa, mais coisas vão ficar. Ele escreveu o seu primeiro livro e ele vai nos falar sobre isso. Ele está no Porto, já está connosco, e eu começo por saudar e por agradecer. Olá, Carlos Guedes, boa noite, Olá, obrigado. boa noite, boa noite. Então, diga-me cá uma coisa, como é que surgiu esta ideia de agora que está na reforma, que está numa fase em que já toda a gente diz, eu agora vou descansar, você em vez de descansar resolveu pôr em papel tudo aquilo que tem sido o seu trabalho a nível da sociedade, a nível da igreja, a nível pessoal, a nível de tudo o que a vida te traz, te trouxe. Como é que surgiu essa ideia? Olha, a minha vivência como vicentino, como cristão vicentino, foi grande por toda a Diocese. Eu andei por toda a Diocese e hoje, graças a Deus, tenho em todos os cantos da Diocese, em todas as vigararias, tenho grandes amigos e, sobretudo, nestas minhas andanças, encontrei gente maravilhosa, gente boa. Eu disse muitas vezes e repeti agora na apresentação do livro, encontrei santos. Santos, pessoas santas, santas. Uhum. E fui escrevendo. À medida que foram surgindo as questões, uma questão ali, outra questão acolá, fui escrevendo e eu tinha isso. Alguns publiquei na escalada, outros fui dando assim para as pessoas refletirem, fui chamando a atenção para uma outra situação, sobretudo fui chamando a atenção para os princípios fundamentais porque se norteia a sociedade de São Vicente de Paulo, baseada no Evangelho, e fui escrevendo. E tinha, de facto, muita coisa escrita. Estava assim numa caixa onde eu guardava as cópias, e disse assim, agora o que é que eu faço a isto? Vou dar uma folha a cada um? Isto não faz sentido. Vou fotocopiar, as coisas perdem-se. Olha, vou publicar um livro e vou oferecer isto à sociedade de São Vicente de Paulo. Nasceu assim a ideia. Então, falei ao Padre Martins, que me ajudou. O Padre Martins fez a retificação do livro, pedi para ele fazer a correção do livro, e juntei tudo, pedimos ao Sr. Martins, ao Sr. Manuel Linda, a gentileza de nos fazer o prefácio, e ele fez, está aqui no livro, e publiquei. Olha, eu nunca pensei que tivesse um acolhimento tão grande, confesso-lhe Uhum. que isto era uma coisa, enfim, no meu ponto de vista, uma coisa simples, sem grande importância, a não ser para o autor que escreveu, mas Uhum. afinal teve um acolhimento muito grande. Isto não é um livro que se leia assim de fio a pavio, é um livro para se ir lendo, porque são temas, a primeira parte do livro, eu dei-lhe, tem os vários temas, eu disse, reflexões ao sabor do tempo. É a primeira parte, a grande parte do livro é assim, depois tem outras dedicadas a outros temas mais específicos, Sim, e sim. portanto eu não contei que tivesse esta procura, mesmo na apresentação estava muita gente, toda a Diocese, e eu não contei, de tal forma que a, 15 dias após a sua apresentação e a sua divulgação ao público, já não há livros, já se esgotaram. Mandei fazer 500, ofereci-os ao Conselho Central, e já não há. De tal maneira que eu já estou a pensar Numa na segunda segunda edição. edição, ou pelo menos na edição de mais alguns, para Olha, satisfazer. quero-nos mostrar a capa. Quero? Tem a câmera ligada, não tem? Tenho, tenho. Está aqui. Mostra lá a capa. Olha, assim, pronto. Como é que se chama o livro? O livro é dedicado aos vicentinos, é vicentinos, pessoas que servem e que amam. Uhum. E pessoas que amam. O Sr. Manuel sugeriu-me outro tema, embora ele goste deste também. Disse pedaços de vida dedicados a Cristo. Hum. Pronto, o Sr. Manuel resolveu sugerir isto. Eu acho que eu tenho recebido palavras muito simpáticas que não são merecidas, eu não mereço isto. É uma coisa tão simples
que não me custou nada a fazer, não me custou nada a fazer. Tão simples, é um contributo mínimo que eu posso fazer e posso deixar às gerações vindouras. Mas eu, por acaso, gosto muito do título que tem. é sim, senhor. É dedicado aos vicentinos. É exatamente Sim, com base na experiência que colhi com todos e que aprendi. É que eu não só colhi exemplos magníficos, como aprendi lições de vida. sim, sim. Lições de vida, não só com as famílias que íamos assistindo, que íamos acolhendo e que ainda continuamos a acolher, mas sobretudo com gente que se dedica a estas famílias, sabe? A Sim, sim. diocese é riquíssima em gente. Dizem que a igreja está envelhecida, tem muitos cabelos brancos. É verdade, mas é gente muito boa, de um coração extraordinário, sabe? Não imagino o que é o interior da diocese, com gente boa, gente rica, gente... E, portanto, eu aprendi, colhi alguns exemplos, passei para o papel, eis a questão, em parte. Olha, tem algum texto que queira, pequenino, que queira ler aí, assim à mão? Queira Deixa-me ler? ver se eu apanho aqui algum. Sim, enquanto procura, podemos ir Pronto. falando, porque pode servir para cobrir um bocado a nossa entrevista. Eu posso ler um bocadinho da minha introdução. Pode, Posso. pode. Vicentinos, pessoas que servem e que amam. É uma relevância dos que servem em sociedade de São Vicente de Paulo, dando o melhor de si e das suas vidas a quem mais precisa ou se encontra na condição de carenciado. É, portanto, o reconhecimento deste trabalho e a homenagem a todos os que encontrei por toda a Diocese do Porto, e não só, e que através de gestos e de provas dadas fizeram o melhor pelos outros e, consequentemente, interpretaram a mensagem das bem-aventuranças. Um conjunto de textos escritos em épocas e períodos diversos, refletindo questões observadas e atitudes verificadas e assumidas, relatam para os vicentinos e com os vicentinos aspectos diferenciadores do observado e vivido. Desculpe. Alertando-os para momentos propiciadores de bem julgar e melhor e servir e amar. Os vicentinos foram e são sinal de paz e concórdia. Quando fizeram pontes, estabeleceram contactos pela amizade e entreajuda. Foram e são sinal para a sociedade e para as comunidades humanas, quando estenderam as mãos e, com o seu saber humilde e desinteressado, fizeram a justiça e animaram na alegria. Foram e são sinal quando, de forma silenciosa, expandiram a confiança e restabeleceram a alegria na partilha e na ajuda fraterna. Por tal, lhes é dedicado este reconhecimento que, em forma de testemunho de vida, se lhes dirige e se manifesta como sentimento de gratidão e de dom repartido na tolerância e na amizade. Isto se faz para que conste, se revela para que se cuide e se expresse para que nada fique por dizer, em abono da justiça, da verdade e da caridade, que é amor. Muito bem. O Carlos Guedes referiu há um bocadinho, antes de ler, que a nossa diocese está envelhecida, tem muita gente envelhecida, é transversal a toda a sociedade portuguesa. Claro, evidente, evidente, Mas evidente. outras pessoas envelhecidas também é sinónimo de maior riqueza de Claro conhecimento. que, claro, claro. Um avô, eu digo muitas vezes, um avô numa casa, os avós numa casa, é biblioteca viva, não é? Exatamente. Uhum. E, portanto, isto também tem as suas, não é só coisas negativas, tem coisas muito positivas, claro que sim. Claro É que sim. claro que agora é diferente do antigamente. Antigamente o avô, a avó cuidavam muito dos netos, porque os netos não tinham mais ninguém, ficavam com os avós. Agora não é tanto assim, mas e mesmo assim não deixam de ser pessoas Um importantes. contributo importante para a família, sim, senhor. É. Pena é que muitas vezes, e agora isto para comentar, nós, sociedade, estejamos a descartar essa escola de vida, não é? Sim, 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 sim. É arrumarmos para um canto, É. tudo que é velho Mas não é, vai. mas são, mas é uma coisa circunstancial, porque as famílias, e eu senti isso quando os meus filhos eram pequenos, as famílias têm necessidade dos avós. Sentem necessidade dos avós. Não é só no capítulo do acompanhamento,
mas é sobretudo pela mensagem que os avós encerram numa família. E Pela é, mensagem que eles e é, contêm. e é importante os netos para os avós, não é? Claro que sim, claro que sim, claro que Um sim, avô com um neto claro que sente-se sim. mais jovem também. Não é? Eu tenho seis netos. Bem bom, ser netos nos tempos Seis de hoje. netos. É. Ó Carlos Guedes, no meio de todas estas histórias que nos conta no livro, todas estas reflexões que faz, quer-nos, não é ler agora, era destacar alguma história, alguma reflexão que tenha feito e que seja oportuna trazer aqui. Tinha Olha, assim, eu tenho aqui uma que abri assim ao calhas, é um bocado grande, não lhe vou ler, não, mas mas, é só para dizer de que é que trata. cada passagem tem um título. Ah, é? Cada passagem tem um título. Eu escrevi sobre a vinda da Nossa Senhora cá, escrevi sobre o seu Dom, nosso querido bispo, Dom Francisco? António Francisco, escrevi sobre o seu Dom Manuel Clemente, eh, várias reflexões. E tem aqui uma que eu abri ao calhas e me saiu assim: construir caminhos novos. É isso que nós precisamos fazer todos como cristãos. Construir caminhos novos, reinventando, renovando e animando. Se nós não fizermos isto, não temos futuro. Claro que o Espírito Santo vai-nos moldando e nós vamos fazendo segundo a sua. Mas, de facto, se nós não revitalizarmos, se nós não renovarmos, se nós não animarmos, não chegaremos. Construir caminhos novos, remato eu assim, caminhos para todos e onde todos tenham lugar, é pois o que nos propomos para este ano de 2016. Olha, já foi em 2016 isto. Uhum. E o que desejamos fazer, irmanados a todos os vicentinos, a todas as conferências, ajudando a que a sociedade de São Vicente de Paulo seja uma só, uma indivisível, em Igreja e com a Igreja de Portugal. Com a misericórdia do Senhor, vamos ser misericordiosos uns para com os outros. E terminei esta parte assim. Você recorda-se do primeiro texto que escreveu? Recorda-se mais ou menos quando é que foi? Deve ter sido pelo ano de 2010. Ah, 2010, é. sim, sim. Que Escrevi também eventualmente, sobre João Paulo II, sobre o sim, Papa, sim. enfim, E sim, este livro, então, contém textos desde 2010 para cá. sim, tem. Mas em off, nós estávamos a conversar e tinha frisado um aspecto interessante, que eu acho que é importante revelar aqui. O livro não foi escrito completamente sozinho, você teve a ajuda preciosa de alguém. Não, foi sozinho que eu fiz. E quem é que o ajudou a escrever? Fui eu sozinho. Sim, mas não teve ninguém que o Não, apenas acompanhasse na escrita. eu fui, à medida que fui fazendo as reflexões, fui passando para o papel, Sim, à mas mão. quem é que passava consigo depois da máquina, ao computador? Depois a minha. Ah, está É. bem. Ai, como é que fez-me avivar a saudade. Já tenho tantas saudades. Mas assim ficou aqui gravado. Foi a minha querida mulher que me ajudou, A Manuela, não a sei. Manuela, Sim, que me sim. ajudou e passou, às vezes contrariada, e passou-me tudo isto ao computador. Tudo. Todos estes textos são quase 400 páginas. Foi ela que me passou tudo ao computador. Portanto, e me ajudou também a corrigir uma outra questão que eu estava a analisar mal. Sim, Por sim. isso eu considero que este livro não é só meu. Somos dois. Ela é coautora deste livro também comigo. Pois, porque nós Ela é coautora comigo. tínhamos partilhado essa relíquia em off e Então não é? era. Sem dúvida alguma. Sabe que eu aceitei o desafio do senhor. O senhor fez-me um desafio muito grande. Eu aceitei. E estou cá para fazer o melhor que eu puder enquanto se andar por cá. Mas tenho muitas saudades da minha mulher. Muitas saudades. Pois, Muitas nós, saudades. quando uma vida ao lado de uma pessoa, Foram 48 anos, sabe? sim, sim. Mas 48 ela também ajudou muito a ter inspiração, se calhar, porque Sem dúvida alguma, ela era, a ela sua era a minha fonte inspiradora, de inspiração, como é óbvio. claro.
Era a minha fonte de inspiração. Mas o Carlos Guedes foi escrevendo, assim, quando escrevia, chegava a casa e escrevia, ou às vezes ia em viagem e ia escrevendo, ou como é que fazia? Assim, eu fui colhendo. Eu, felizmente agora já não tenho tanta, com a doença já diminuiu a minha memória, eu tinha boa memória. E de facto eu pensava nas questões. Pensava nas questões e a forma de as abordar e de começarem. E depois chegava a casa, passava o papel. Eu fiz isso em casa, não é? Sim, sim. Outras vezes vinha tinha tempo, vinha com a memória fresquinha e dizia: Manel, importas de me escrever, eu vou-te ditando. E ditava e ela escrevia. Claro que isso demorava mais tempo, Sim, porque sim. me obrigava a corrigir as palavras, a ir para trás e para a frente, e demorava mais Claro, tempo. Quando passava o papel, era mais fácil. Ela preferia que eu passasse o papel, que assim era mais rápido. E fui assim, trazia as ideias, eu ia para Amarante, ia para Castelo de Paiva, ia para Penafiel, ia para Arouca, e colhia as ideias, pensava nelas, e elas ficavam cá, e depois era só traduzir para o papel. E é fácil uma pessoa que nunca teve, que eu saiba, nunca teve nada a ver com Olha, as letras. sabe, Américo, eu pensava nas ideias e depois pensava o seguinte: a vivência faz o resto. Ah, sim, isso é A verdade. vivência faz o resto. Mas E, portanto, passar pretexto, vivências que às vezes não há pobres que escrevam, é muito difícil, não é? de quê? Passar para o papel vivências que se vivem não é tarefa fácil. Não, não é tarefa fácil, mas olha, quando a gente está cá o bichinho dentro, tem cá o espírito, Hum, é dar asas, olha, deixar voar, como a pomba, deixar voar a voar, sim, o sim. pensamento, e era assim. Até porque Carlos Guedes não é um homem das letras, você é um homem da Sou ciência. homem da ciência, sim, 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 Ciência. farmácia. Nossa. Mas Ah, sabe que eh, nós temos, nesta área, que é a área da saúde, entre médicos e farmacêuticos, mais médicos do que farmacêuticos, temos muitos bons poetas, muito bons escritores, sim, sim, sim. o Miguel Torga, por exemplo, Miguel Torgo, o e por aí Fernando fora vai. Namora, Exatamente. Temos vários que eram médicos e que foram e grandes escritores. escritores, sim, sim. Mas, Carlos Guedes, na prática, digamos assim, tudo o que aí está são coisas que você vivenciou, que você super bem refletir. Mas se fosse agora, neste momento, que pudesse reescrever este livro, eh, haveria alguma coisa que tirava, haveria alguma coisa que acrescentava, ou não mexia? Não, se calhar acrescentava mais qualquer coisa, não é? Há sempre coisas. Acrescentava o apelo à, à unidade da Igreja, à observância dos cristãos da mensagem da fé e sobretudo, esta ligação ao Santo Padre para que a Igreja se purifique no seu interior, porque nós somos uma comunidade de homens, é uma comunidade humana, e isso acontece em todas as comunidades, o que aconteceu. Sim, sim, Talvez sim. fizesse uma outra reflexão, mas mantinha tudo que está aqui. Mantinha tudo. Sim, mas, entretanto, há ainda a possibilidade de reeditar este livro, portanto, de fazer uma nova edição. Também está a pensar já em escrever, ir escrevendo um novo livro. As minhas memórias, sim. As suas memórias. As minhas memórias. As suas memórias. Olha, e as minhas memórias, eu vou começar pela minha terra. Começava, sou transmontano, vim para aqui em 1965, para o Porto, já sou mais do Porto do que de Trás-os-Montes, mas gosto da minha terra, amo a minha terra. E eu estava lá com 15 anos, com 14, 15 anos, eu tinha a sensação de que Mursa, a minha terra, Ai, não você é era de pequena. Mursa. É, Boa terra mesmo. A Porta de Mursa, não é? exatamente, eu sou de lá. Hum. Sentia que era um meio pequeno para mim, sabe? Isto não é da minha parte nenhuma, não é da minha parte nenhuma manifestação sei lá, de vaidade ou de o que é que seja. É uma constatação que eu sentia isto. Sentia-me que era um meio pequeno para mim. E, portanto, eu só consegui concretizar algumas das minhas ideias, além da minha formação humana e cristã, obviamente, no Porto. Foi aqui no Porto que eu consolidei tudo isto.
E, portanto, eu vou começar as minhas memórias por aí, contar as minhas peripécias enquanto aprendi a catequese em Mursa. De uma das vezes, na véspera da minha profissão de fé, andava a jogar a bola lá, alguns lá numa rua. A bola foi lá para um terreno e eu galguei o muro, fui para o terreno e no meio das ervas tinha arame farpado. Rasguei a minha perna toda. Já está a ver, né? No dia seguinte tive que ir à comunhão solene com os sapatos novos, um sapato do lado direito novo e no outro uma sapatilha enorme, gigantesca, porque tinha levado a grafos, tinha feito uma série de questões, fui assim. Enfim, são-se histórias que eu queria contar. Mas são coisas bonitas que se calhar Exatamente, exatamente. agora não iriam acontecer, porque agora já ninguém Não, joga na rua. agora não. Agora não. A minha E- chegada ao Porto, a minha ligação aos padres dominicanos, Uhum. várias experiências que eu tive, não tive nenhuma negativa. Eu vim para aqui com o Porto com 15 anos, eu era um transmontano ingênuo, muito ingênuo, que eu vinha de uma aldeia, Mursa, já é uma vila, não é? Mas eu era um ingênuozinho, vim para a cidade e nunca tive integrei-me logo na vida da igreja, através dos padres dominicanos, e nunca tive a mínima pressão, nunca tive o mínimo assédio, nunca tive nada. Eu quero também deixar isto bem claro, não é? Sim, sim, sim. Também quero relevar este Importante. aspecto. Importante. Pronto, e há muitos aspectos da vida. Vou encontrar a Manela nos movimentos católicos, foi lá que eu me encontrei. Foi em Mursa? Não, cá, já foi cá. Já foi cá. Ela é de Guimarães, sabe? É, É, realmente. é de Guimarães, ela foi lá sepultada. Uhum. Foi lá sepultada. Tem coisas muito, muito interessantes, coisas. Carlos Bragante, você estava a falar de Mursa e isso recorda-me os tempos da minha infância também. Mursa, dos anos 60, eh, para agora mudou muito? Ou é Muito mudo. muito? Mudou. Toda, todo o Trás-os-Montes, julgo que todas as zonas do país, houve um desenvolvimento muito grande. Já não é aquela paisagem soturna, envelhecida, velha que se encontra, no aspecto físico, melhorou consideravelmente, são coisas, só se vê coisas brancas, tudo pintado, tudo bem arranjado, mas também no capítulo da qualidade de vida melhorou substancialmente. Mas, Poderá não ter... houve coisas que pioraram, não houve? eh, A ingenuidade que havia naquela gente. a eh, ingenuidade? Sim, agora pessoas que nascem em Mursa ou que nascem Ah, no sim, interior sim, já não são ingênuas. Américo, e a mudança da ingenuidade para outra perspectiva de vida, aí nem sempre foi da melhor forma, isso é evidente que Pois, não, claro, sempre que sim. não. Não. Mas em termos de qualidade de vida, hoje vive-se bem em Mursa, vive-se bem em todo Trás-os-Montes, vive-se bem. Quando eu vi, não, quando eu vi, via-se com muita dificuldade, não é? Com muita dificuldade. Né? Eu sou o mais velho de 9 irmãos. Nós Uhum. somos 9 irmãos, todos vivos. E os meus pais eram uns pequenos agricultores. E, portanto, vivemos, não nos faltou nada, os meus pais nunca nos faltaram com nada, mas era uma vida difícil, de muito trabalho, não é? Eu, quando comecei a trabalhar em farmácia, tinha 12 anos. Mal acabei a instrução primária, fui logo trabalhar para a farmácia. Logo, depois fiz os meus estudos mais tarde, já cá no Porto, e entre os meus 12 e 15 anos, eu já trabalhava na farmácia e levantava-me com a minha mãe às 5 da manhã, para irmos aos figos no verão, evidentemente. No inverno era mais difícil por causa da neve, mas íamos apanhar figos. De maneira que eu estava em casa às 8h30 para tomar banho, para me arranjar, para tomar o pequeno almoço e ir para a farmácia. Você, quando veio para cá, veio com os seus pais ou veio sozinho? Não, não, vim sozinho, vim com as pessoas que me trouxeram para cá, compraram cá uma farmácia e eu vim com eles. Os pais ficaram lá, a maior parte da família continua lá. Sim, sim. Quer dizer, você quis ganhar asas, voou até aqui ao Porto. Exatamente. Dentro daquela linha que eu lhe disse, eu sentia que era pequeno, sentia que queria qualquer coisa maior para mim, sentia que... Está a ver? E, portanto, eu vim de boa vontade e olha, aprendi
aprendi como vicentino, que eu integrei-me logo na Sociedade de São Vicente de Paulo. Eu sou vicentino já há 55 anos, não é? E aprendi a vida, aprendi os valores da vida, aprendi vivência cristã, enfim, tudo isso me ajudou e me valorizou e me tornou homem. Uhum. Entretanto, as suas vivências e as suas memórias não pararam. Quero trazer aqui mais alguma memória, depois já de adolescente, já de crescido, conheceu a Manuela, começou a formar a sua família. Que Houve um memórias período, boas da minha tem? vida, entre os meus 19 anos, 19 e 25 anos, até ao casamento, eu casei com 25 anos, eu pertencia a um movimento que se chama Juventude Rebelde, não sei se chegou a falar. Não, nunca ouvi. Houve um movimento de Juventude Rebelde. Tinha uns pequenos cursos semelhantes aos cursos de cristandade, mas para jovens. E eu fui responsável, integrei, fui a um curso e tornei-me um dos animadores, não digo que fosse responsável, neste movimento. E por lá andei assim uma meia dúzia de anos, onde eu aprendi, de facto, a viver profundamente e a sentir a presença de Jesus Cristo na nossa vida. Foi uma experiência muito grande para mim, tenho muita coisa a contar, e esta faceta da minha permanência em Juventude Rebelde vai dominar parte deste livro, porque eu vivi, foi aí que eu vivi profundamente a minha fé. Foi aí que eu vivi, sabe? Mas diga-me uma coisa, esse movimento acabou, extinguiu-se do mesmo? Não, como todos os movimentos, como a Ação Católica e tal, enfim, era o padre Marcelino, um padre franciscano que está em Lessa, e, enfim, já de uma certa idade, e aquilo, para ser gerido só por uma pessoa, é muito. Claro. Ele não passou a mensagem, ficou com ela, e o movimento foi-se. Foi. Ainda se encontram de vez em quando em celebrações, em encontros de animação, mas já não é com aquela. Mas é engraçado, nessa altura, a aparecer na igreja um movimento com um nome assim. Juventude Rebelde, é. É, não é? No princípio ainda houve assim Resistências. umas visitas estranhas e tal, Porque estamos a mas, falar ainda mas num tempo. convenceram-nos que não. Convenceram-nos que éramos todos gente de paz, gente de bem Bem, portanto, desistir. se calhar era tempo de começarmos outra vez a ter aqui Sim, movimentos. sim, se calhar era uma altura ótima para isso, sabe? Agora era. Olha, os jovens que nos estão a ouvir, olha, que se aproveitem um bocado da ideia. Exatamente. Houver o dia no bom sentido, claro. Exatamente. Sobretudo aprendi uma coisa que ainda hoje faz parte de mim, é que a vida só se realiza, só se vive profundamente quando se partilha. Uhum. Quando a gente tem a percepção, tem a capacidade de partilhar a vida, as suas coisas, o que é, o que são, a vida é muito mais feliz, sabe? Somos muito mais felizes, mesmo como cristãos. Mesmo os cristãos que não partilham a vida não podem ser felizes, porque não há felicidade de outra Mas, forma. Carlos, num cristão que não partilha a vida, eu não considero cristão, porque o cristão tem que fazer da vida uma partilha. O Sr. Amarelo, outro dia, na homilia que fez na festa da apresentação do Senhor, disse que não é possível chegar a Cristo se não se pegar nos irmãos. E chamou a atenção Exatamente. para isso, não é? Na missa. Assim E como hoje, nós, e hoje nós não conseguimos viver sozinhos, então não nos conseguimos salvar sozinhos. foi aquilo, foi esta a reflexão que nós fizemos há bocadinho, relacionada com a pandemia. Eu estava convencido que nós íamos ser muito mais solidários. Nós fomos solidários uns com os outros na altura da pandemia. Eu senti exatamente isso. Sim, Mas depois mas passou. agora. Cada um Pois, se meteu no seu casulo e ficou no seu casulo. Sabe? pois, se quiser agora até mais, porque Pois. as pessoas agora já estão a sentir-se autónomas outra vez. Exatamente, exatamente. Não aprendemos nada, ficámos por aí. Ficámos por aí. E a única coisa que aprendemos é que apanhamos um susto, depois já passou. Pois foi, pois Ainda foi. não passou, mas Não fazemos de passou conta, não é? completamente. Não Fazemos de passou conta, porque isto, a todo momento, estamos sujeitos. Mas, também. Esta é outra. Só que qualquer dia vem outra e nessa altura nós já não resistiremos, sabe? qualquer dia não para, vêm sempre coisas novas. Pois bem, pois bem, pois bem. O homem não cuida do bem comum, não cuida. Pronto, mas passemos, Mas pronto, há falamos coisas mais alegres, porque em isto. coisas boas, de que temos todos Sim, sim. o dever de ser mensageiros e de transmitir por atos, por atitudes, eu diria mais por atitudes, de que o Senhor veio e está aí.
Mas o Carlos Guedes já está a escrever um novo livro ou vai começar a escrever? Eu vou começar, estou a estruturá-lo, mentalmente a estruturá-lo, mas vou começar brevemente. Vou começar, não será um livro deste tamanho, como é óbvio, não é? Como este, será mais pequeno, mas vou começar a Bem, fazê-lo. Né? e isso é o que o Carlos Guedes está a dizer agora. Se calhar quando chegar ao fim tem um dobro. Claro, pois é, exatamente, depende daquilo que eu escrever. Com as Daquilo que... memórias que você tem, não sei. Olha, a única memória que eu tenho já lá vão, 3 anos. Não, 3 anos não, 2 anos e tal. A minha mulher ainda era viva, ainda éramos saudáveis, e ela pediu para ir com ela ao banco. Vais comigo ao banco? Está bem, vamos. Lá fomos, a pé, tal, aqui perto da minha casa, e cheguei lá, vou fazer uma transferência. Eu pensei que ela ia pagar qualquer coisa, um jornal ou qualquer coisa assim, e faz uma transferência de uma conta que ela tinha, enfim, ela, e depois dá-me o papel. Eu olhei para o papel, vi uma quantia enorme, e disse, mas o que é isto? Tanto dinheiro? Tanto dinheiro para quê? Diz-me ela assim, comprei no cemitério de Guimarães a minha última morada, ao médico. Depois. Esta mulher, se não tinha qualquer intuição, não sei o que era. Veja bem, muito tempo antes, um pão jazio em Guimarães. E já não se pensava nisso, não era? E, Nada, nada disso. Há coisas, há coisas. ah, E quando estávamos a escrever o livro, ela estava a escrever e às vezes a ditar, e ela diz-me assim: vê se aprendes a escrever bem ao computador. Olha que eu não duro sempre. é Ouve o que eu verdade. te digo, não duro sempre. É verdade. E a uma pessoa mesmo assim, às vezes, esquece que ninguém é eterno e que É não claro que sim. aprendemos, É não verdade, ela aprendemos. tinha razão Sim, sobre sim. muitas coisas. Sobre muitas coisas, é verdade. Você já, agora vamos entrar numa frase poética, já que falamos nisto. Já lhe foi mostrar o livro? É onde está bem. Nós queremos nisso, não é? Mostrar lá. Eu vou lá de vez em quando a Guimarães, Mas mas nunca lhe disse, olha, o livro está aqui e já tá, lhe... eu estou a olhar para ela está aqui em fotografia. Olha o livro. Pois, porque as pessoas, quando fazem parte da nossa vida, só morrem quando nós morremos. Porque Ela isto, está presente aqui, que eu falo com ela todos os dias, quase todos os dias. claro, claro que sim. Quase todos os dias falo. Eh, quando começar a escrever as suas memórias, certeza que vai ter muitos momentos em que vai ter que voltar atrás, apagar, rever, tornar a apagar, tornar a rever, tornar a escrever. É um processo normal da escrita. É. Eh, E, eh, sobretudo tentar também exercitar a minha memória, que há coisas que eu já não sim, me lembro, não é? E vou ter que exercitar, vou ter que andar por trás dos montes há algum tempo, depois descer ao Porto. E aí é que sim, para sim, sim, sim. tem E que se ser. calhar ao escrever vai acabar por se recordar de coisas que agora não Sim, se sem recorda. dúvida, sem dúvida, sem dúvida alguma. Uma recordação traz a outra, outra traz a outra. Claro, claro que Se sim, calhar claro que sim. falar com alguém do seu tempo ou que conheceu, vai falar de Exatamente. coisas que agora já não se recorda. A vida é feita de Olha, recordações. outro momento importante que eu tive foi quando foi na beatificação do Hosanna. Eu estava para aí a 10 metros do Papa João Paulo II, em Paris, na Basílica, na Catedral de Notre-Dame. Foi um momento de extraordinária vivência, não imagina, foi um dos maiores momentos da minha vida. Estava na beatificação de uma pessoa porque eu tenho muito apreço e que admiro muito, o Hosanna, perto de um pastor extraordinário da igreja, que foi João Paulo II. Já Hum, viu? Foi um dos grandes momentos da minha vida também. foi um grande Papa, o São Sem João dúvida Paulo. alguma, sem dúvida alguma. Que o Papa Francisco também não deixa nada a dever, mas são diferentes, digamos assim. Carlos, já que estamos a falar em escrita e que estamos a falar de pessoas que nos marcaram, e neste caso os nossos Papas, ah, o, vai acontecer brevemente, agora em agosto, a JMJ Lisboa, Da juventude. a Jornada Mundial da Juventude. Ah, é claro que o Carlos Guedes, tal como eu,
nunca tivemos o privilégio de participar em nenhuma JMJ como jovem, porque elas são posteriores à nossa juventude, não é? Pois são. Eh, Mas eu participei já numa, ativamente, sabem? sim, mas como colaborador, não foi como Como colaborador, foi. Foi em mas Paris, quando foi a beatificação do Ozanam, nós, foi no Ana, decorrer das Jornadas Mundiais da Juventude em Paris. e também há momentos da JMJ, como adulto, foi aí que você viveu, Hum? podem parte das suas memórias, já que tinha a Olha, ver com faz. o Olha, Canadá. a vivência extraordinária com o povo africano. Aquela gente vieram vestidas todas com roupas com o Osaná estampado, com o Osaná, com o Papa estampado. Foi uma alegria extraordinária, mas sobretudo, onde eu senti maior esta vivência foi nos jovens polacos. Eu viajei com eles em Paris no metro algumas vezes. Era uma, era uma gente, era uma gente alegre, transparente. Os polacos encheram as medidas, sabe? Contrariamente aos nossos lá cá, aos franceses, aos espanhóis. Enfim, vivemos, mas íamos vivendo. Agora, os polacos, a par dos africanos, viveram aquilo com uma intensidade. Uma intensidade. Marcou-me, sobretudo os polacos, jovens polacos marcaram-me. Foi um grande momento na minha vida, sabe? Mas porque seria que os polacos Por causa do Papa. o Papa era. Papa João Paulo II, era exatamente. Mas não, mas os polacos, mesmo agora, são pessoas muito calorosas, muito vivas. São, e muito católicos também. Mas naquele momento havia esta particularidade de termos o Papa ser polaco, não é? Que este tinha Sim, uma sim, enorme sim. alegria, era uma referência muito grande para eles. Era polaco, eles também tinham saído de um regime. Exatamente, e do Lech Walesa, que chegou a ser Presidente da República, Sim, aquele homem, mas é que a Polónia ainda estava naquela altura na berra, né? sim, Ainda sim. era um país que estava assim e Estavam eu todos a, vivi com eles momentos importantes. estavam todos a saborear novos ares, novos ventos, Eh, mudança, não é? a jornada, a missa final foi em Paris, num parque onde se praticava um hipismo, uma coisa enorme, gigantesca, uma coisa grande. E depois tivemos que vir a pé quilómetros, porque eles fecharam o metro, senão aquela gente entrava toda no metro e abafavam-se lá. Tivemos que andar quilómetros e depois ao fim de algum tempo começaram a entrar 100 pessoas aqui, 100 acolá, que estava muito bem montado, mas tivemos que veja bem que passamos a pé por Roland Garros, onde é aquele sítio onde fazem o ténis, Sim, passámos sim. a pé por lá, mas muitos quilómetros depois. Foi um grande momento, um grande momento. Eu tenho gratas recordações daí também. Em que ano foi? Recorda? Foi em mil... Foi em 1992. 92. Uhum. 92, A sua 93. memória ainda está muito boa, está a ver? Foi já há Tá, 10 anos. passou no teste. Sim, É, senhor. 92. Um ano também me marcou um bocado a mudança de mentalidades, né, em muitos foi. países. Né? Estava ali o centro da mudança. Não, foi o Papa, sabe? É, Teve uma influência muito grande. sim, sim. A queda do muro de Berlim e as transformações políticas que se deram, Sim, sim. sociais também. Foi um Papa que teve uma influência muito grande E na vida foi do tudo. mundo. Embora Do as mundo. pessoas digam que foi coisa que demorou muito, foi muito rápido. Tudo mudou muito rapidamente. Rapidamente, exatamente, rapidamente. Rapidamente. É assim, as nossas memórias, neste caso as suas em particular, são muito abrangentes, mas se tivesse que falar no seu livro de alguma pessoa em particular nestas memórias, Uhum. tem de ser a Manuela. Eu já sei que é incontornável, não é? Quem seria outra pessoa que assim marcou? Evidentemente, a minha mãe. A sua mãe. A Se minha calhar. mãe, eu herdei esta maneira de ser e de estar da minha Hum, mãe. A minha mãe era uma mulher extraordinariamente. A minha mulher e a minha sogra, mas principalmente a minha mãe, era uma mulher extraordinariamente generosa. Perdoava tudo a todos. Nunca andava rancor a ninguém. E eu aprendi um bocado com ela isto.
Da minha sogra aprendi o sentido da justiça. A minha sogra levava a justiça até à última circunstância, nem que fosse ela a última a ser prejudicada. Era um Guimarães, mas a minha sogra tinha um sentido de justiça de tal maneira, também aprendi um bocado com ela isto. Mas a minha mãe marcou-me, foi ela que marcou primeiramente. Foi. Uhum. É, é bom nós sabermos que as mulheres, sobretudo a nossa mãe, a nossa Sim. sogra, sei lá, as nossas avós, Claro. nos marcam assim tanto, não é? E tive outras pessoas fora da minha família, como fosse uma antiga presidente do Conselho Nacional, a Maria Angélica Corte Real, eh, que me ensinou, e de quem aprendi, eh, a delicadeza nas relações. Sim, sim. Uma E há, mulher que me ensinou. e há alguma professora ou professor que tinha presente nas suas... Olha, tive vários, não me recordo, esse não me recordo os nomes, gostava de saber. Tive eu primeiramente comecei a estudar na Escola Infante Henrique, depois mais tarde passei para o Colégio Universal. No Infante Henrique tive relações com o Pedro Homem de Melo. Lembra-se do Pedro Homem de Melo? Sim, sim, sim. Ele foi lá professor, foi um homem que marcou. Ela O escreveu Padre muito Aires bem. Fernandes, que era o capelão das Irmãzinhas dos Pobres, que foi professor no Colégio Universal, foi outra pessoa que me marcou também imenso e me ajudou imenso. E depois, na Infante Henrique, onde eu encontrei gente maravilhosa, professores maravilhosos, eh, mais tarde ou mais cedo, mas que me marcaram. Não tenho assim presente o nome, já não me recordo do nome, mas tive de facto uma senhora que era professora de Geografia que me marcou para a vida, Uhum. como profissional e como senhora delicada e dedicada aos alunos, sobretudo. Pode ser que eu consiga um dia ainda ver quem era. Sim, mas isto é importante nós É, frisarmos isto para as pessoas claro, começarem a refletir quanto é bom nós recordarmos as pessoas que nos marcam ao longo da não é? vida. Não é? Não é só o pai, não é só a mãe, não é só os filhos, não é só a família, há pessoas fora E da tive vida. outro professor, foi meu professor de química, de fisicoquímica. E eu fiz um teste e no teste de física tirei 18. E diz-me assim o professor: ó senhor Carlos Guedes, eu estava convencido que este teste era para si, que você ia tirar, fazer tudo bem. Pois foi, errei em dois, também não percebo como é que errei. Dizer assim: quer fazer outra vez o teste? Noutra turma? Quero. Fui fazer, tirei 20. São coisas que nos marcam, não é? Que nos marcam. Mas aí já sabia que a sua vocação era a farmácia? Já era. Porque eu Já já trabalhava lá, sabe? depois. Eh, digamos que a minha paixão a seguir à minha mulher foi a farmácia. Mas porquê a farmácia? No meio de tantas coisas. Sabe porquê? Porque eu, quando fiz a instrução primária, fui logo trabalhar. E fui logo para a farmácia. E Ah, gostei e apaixonei-me. pois foi sem saber se gostava. Precisou de ir e foi, não é? Pronto. Exato. E depois é que fui estudando. Fui Ah, estudando. sim, sim, sim. Mas gostei. Sabe que a farmácia é um lugar de encontro muito importante, onde as relações humanas se fortalecem, Sim, sabe? sim, sim, sim. Se fortalecem porque quando a gente quer viver, de facto, a profissão a sério, médico, enfermeiro, farmácia, são locais onde a gente se depara com a sensibilidade humana e onde tem oportunidade de sentir a vida. Sim, sim, Sentir a vida, eu sabe? recordo muitas vezes que os farmacêuticos, quando eu era mais jovem, É sabiam mais da nossa vida, isso da mesmo, medicina, da isso nossa mesmo, isso saúde, mesmo, do que ter médicos, porque falavam isso muito mesmo, connosco, nós isso comprávamos mesmo, mesmo. farmacêutico, é aquele farmacêutico da aldeia, da Era, vila, exatamente, era. conheciam Nós toda a íamos, gente. antes de ir ao médico, íamos à farmácia, não é? Eu recordo que uma vez a minha mãe foi à farmácia, eu tinha ido ao médico, e o médico receitou-me um medicamento que não me recordo o que foi já. E ela chegou à farmácia e disse: olha, eu queria este medicamento assim, assim.
E diz o senhor da farmácia, o farmacêutico, para quem é? Ah, é para o meu filho. Ele não pode. Ah, então, ele anda com fome, tanto apetite, está magrinho. Eu vi o beijo sempre forte. Ele não tem cara de quem não coma. Então, não é melhor para ele. A médica se calhar enganou-se. Basta lá à médica. Este medicamento não pode ser para o médico. E ela foi ter com a médica. Não, não era para mim, ela enganou-se. Não era aquele medicamento, era outro. Eu tenho vários casos desses. Tenho vários casos desses. Lá Tenho. está, o farmacêutico, como conhecia a família, sabia que não precisava daquilo, que havia ali um engano. Achei muita piada, É. porque ele sabia perfeitamente. Aliás, quantas vezes a expressão de qualquer medicamento para. Não estava bem e não havia Pois. médico na hora, não é? Ia lá e ele aconselhava: olha, eu tomava Isto só era possível quando a gente conhecia bem a pessoa e Pois, sabia quem era. e era o caso dele, que eu conhecia, Pois, era muito tempo pessoa. exatamente, exatamente. Também como farmacêutico, você de certeza que passam por essas experiências Sim, de sim, tem vários casos assim, vários casos assim. pessoas que Vários- chegavam à sua beira e se calhar sem comprar pastilha nenhuma, sem comprar qualquer medicamento, só de fora um bocadinho consigo já se sentiam Uhum. melhor. Portanto, o farmacêutico é a pessoa, entre médicos e enfermeiros, é uma das pessoas que está mais próxima da população. Exatamente, exatamente. É verdade. Eu tive, nesse aspecto, também tive várias vivências. Portanto, olha, está-me a chamar a atenção. Se calhar, eu se for buscar essas coisas todas, o livro não será pequeno, não. É bem, estava a dizer, e você vai Pois não, dobrar as páginas. não, pois Se não. calhar ao Carlos Neto, não vai por ser um livro em 2 volumes. E vai Vamos lá aumentar ver, cada vamos lá número. ver. Vamos lá ver, vamos lá ver. Vamos. Nós depois cá estaremos para dar Ainda nos uma encontramos e reflexão falamos por sobre isso. isso. Olha, eu É, gostei imenso de ter aqui, a trazer aqui ao nosso programa algumas das suas memórias e também, sobretudo, a sua presença, a sua forma de estar, e esperar que realmente este livro, o primeiro que foi editado, possa realmente chegar a mais gente. está bem. Eh, Entretanto, quando lançar o segundo, nós voltaremos a falar, Está bem. que é Para já importante. eu vou-lhe fazer chegar, vou-lhe fazer chegar este, está bem? Vou-lhe Está fazer bem, chegar. está bem, com Ou que todo o gosto. deixe, eu vou ver ainda se deixo em Vilar, tem reunião na quarta-feira? Eh, sim, sim, na quinta. De Ou qualquer deixo em maneira, Vilar ou entrego à Dozinga, está bem? tá, Eu obrigado. dou-te a fazer, está bem? Obrigado, obrigado, obrigado. Tá bem?